Neste espaço de 250 metros quadrados, que fica no núcleo avançado do IFMT em Campo Verde, está sendo realizado um experimento de plantio de arroz. Para relembrar, o projeto começou a ser desenvolvido no final de 2014, com o efeito do nitrogênio e silício no desenvolvimento do arroz. O objetivo de avaliar o efeito de dois nutrientes que são absorvidos pela planta do arroz. Um deles é o nitrogênio, que é o elemento mais absorvido pela planta, e o silício, que na verdade não é um elemento essencial para a planta, mas especificamente na cultura do arroz ele tem um benefício sobre o desenvolvimento da planta no sentido de aumentar a resistência, a tolerância ao estresse hídrico e a incidência de doenças, principalmente a brusone, que é a principal doença da cultura do arroz. O orientador do trabalho que acompanha o acadêmico Elton falou do resultado da primeira etapa do projeto. Observamos que pelas quantidades, pelas doses que nós utilizamos do silício, ele não teve efeito sobre o desenvolvimento da planta, né? Em relação ao nitrogênio, especificamente, aí sim nós observamos um efeito significativo. Então, à medida que nós aumentamos a quantidade do nitrogênio, o desenvolvimento, a produtividade da planta, ela também aumentou. A ideia inicial e também principal do projeto, de acordo com o acadêmico, é incentivar o cultivo de outras culturas da nossa região, além do milho, algodão e soja. Primeiramente, a gente fez avaliações de nitrogênio e silício, né? A gente já obteve alguns resultados e para a segunda etapa, isso foi feito na primeira etapa do projeto, né? E agora para a segunda etapa a gente está estipulando as dosagens, diferentes tipos de dosagem de nitrogênio na cultura do arroz. A gente teve uma ideia inicial porque a gente tem uma faixa de preço bem grande, né, da saca do arroz no nosso estado, né, que vai de R$ 41 a saca, que está esse ano, né, de 41 em alguns lugares, a R$ 57 a saca do arroz, né. Então, dependendo da variedade que você planta, que você cultiva, você tem uma produção de 75 sacas por hectare, né, um cultivo aí de 1.800 plantas por hectare, né? Então a gente consegue obter uma produtividade grande, né? Não precisando de tanto manejo, né? No caso da cultura do arroz, você não tem tanto manejo, tanta aplicação, né? Desde o dia 28 de dezembro do ano passado, foi plantado novamente o arroz. Agora para desenvolver um outro processo, chamado de manejo da adubação nitrogenada na cultura do arroz. No sentido de tentar agora calibrar um aparelho que ele tem uma relação com o pigmento da planta, né? da folha, na verdade, clorofila, que dá a coloração verde para as folhas. E aí esse aparelho ele possibilita então nós termos uma relação da quantidade de clorofila, do teor de clorofila na folha, com a dose ou com a quantidade de nitrogênio fornecida para a planta. Então a ideia é, através desse trabalho, calibrar esse aparelho para que a gente possa fazer então o manejo da adubação, ou seja, determinar a quantidade de nitrogênio a ser aplicada para a cultura através das leituras que o aparelho vai nos fornecer. Todas as informações são catalogadas para depois serem analisadas no final do projeto. Os alunos do curso de agronomia, né, que acompanham, que fazem, na verdade, eles que realizam esse trabalho, faz parte do trabalho de conclusão do curso, e através das informações coletadas, né, dos dados coletados, aí nós vamos fazer agora uma análise estatística para tentar determinar qual é o valor do aparelho a ser utilizado. De acordo com o professor, a quantidade de nitrogênio utilizada está influenciando diretamente na pigmentação ou na coloração do pé de arroz. Esse pigmento que dá a cor verde para as folhas, na sua constituição, tem o nitrogênio lá. Então, quanto maior a quantidade de nitrogênio, maior vai ser a quantidade de clorofila presente na folha. Só que isso tem um limite, então nós queremos saber qual que é o limite a ser atingido para que a planta possa, a partir dessa quantidade de clorofila, resultar numa produtividade máxima ou altas produtividades. A planta pode ter várias tonalidades. Ela está intimamente relacionada com
a quantidade de nitrogênio a ser fornecida para ela. Então, se a planta apresenta um tom de verde mais claro, automaticamente é muito provável que a quantidade de nitrogênio fornecida para ela é baixa. Um detalhe: o pé de arroz começa a formação da estrutura vegetativa através das folhas em uma única brotação. A partir dos 45 dias em torno, ela começa a emitir perfilhos, que são novas brotações, né? O perfilhamento ele é importante, e quanto maior a quantidade de perfilhos para a planta, mais interessante, porque cada perfilho no final ele vai gerar os grãos. Então vai ser formado os grãos. Então, se eu tiver uma quantidade de perfilhos razoável, é sinal de que a quantidade de grãos a ser formada na planta também vai ser numa quantidade razoável. E aí a produtividade pode ser maior. Além disso, uma boa notícia: existe a possibilidade de se plantar arroz em Campo Verde, o da variedade AN Cambará. É do tipo 1, fino longo, né? O preço da saca dela hoje está de 53 a 57 reais, né? Em algumas cidades aí. Essa variedade ela tem um ciclo de 105 dias, né? A gente tem outras variedades de ciclo menor e de ciclo maior, que tem a variedade AN 511, que ela tem um ciclo de mais ou menos 85, 95 dias, e tem outras de até 120 dias por aí. A cultura ela faz parte do currículo do curso de agronomia. Então os alunos eles têm que ter o contato, eles têm que entender o processo de cultivo da cultura, não só da soja, algodão e milho, que é o carro-chefe do município, mas também da cultura do arroz. Existem em alguns locais específicos, algumas propriedades que se especializaram no cultivo do arroz. Então essa tecnologia, uma vez desenvolvida, ela pode ser útil para esses produtores, para essas propriedades, no sentido de melhorar, ou aumentar a produtividade. E é um produto que está na mesa do brasileiro todos os dias. Verdade, né? Quem é que não come o feijão com arroz todos os dias, né? Então a gente não pode deixar de trabalhar e incentivar o cultivo do arroz, principalmente aqui no município de Campo Verde.